Está marcado para amanhã, às 10 da manhã, na Câmara Municipal, o depoimento do prefeito afastado Dermeval Neto na comissão processante instaurada pela Casa Legislativa para pedir o afastamento definitivo do ex-prefeito. Conforme mostramos semana passada, na última terça-feira, dia 21, Dermeval não compareceu à reunião, alegando problemas de saúde. Na ocasião, a assessoria de Dermeval apresentou um atestado médico. Pois bem, na tarde de hoje, conversamos com o advogado de Dermeval, Dr. Hamilton Sampaio, que explicou o porquê considera a comissão processante irregular e falou também sobre a ida de Dermeval à Câmara amanhã. E nessa terça-feira, há confirmação de que o prefeito vai estar presente nessa reunião? Ele já foi convocado para estar lá? Eu não posso dizer sim ou não, porque ele ainda não recebeu a intimação pessoalmente. Não há regra de que o advogado pode receber. Eu não tenho poderes, já expliquei isso a todos, inclusive a direção da CP, que eu não tenho poderes especiais. Como se trata de uma procuração extra, ou seja, administrativa, para os atos administrativos, é preciso que o advogado tenha os poderes efetivos de receber a intimação. O senhor entrou com um pedido de liminar na Justiça, pedindo que a comissão processante fosse cancelada, justamente questionando essa imparcialidade dos membros da CPI. E na semana passada a gente conversou com o presidente da CPI, o vereador Edson Flávio Coelho, e ele até apresentou um documento dizendo que a juíza Paula do Nascimento, ela teria indeferido esse seu pedido de liminar. Essa é uma questão pacificada de acordo com um decreto da primeira vara civil da juíza Paula do Nascimento Barros Gonçalves Teles, que derruba a tese apresentada pelo advogado do denunciado. Na verdade, a comissão processante ela tem poderes, sim, de processar e até mesmo trazer para plenário medidas de cassação ou não do prefeito por improbidade administrativa. É uma prerrogativa da Câmara Municipal. Essa decisão, inclusive, foi questionada por parte do advogado do denunciado junto ao Ministério Público Federal e foi derrubada. Já tem uma decisão, em primeira instância, de que não foi aceita a tese da defesa do denunciado. Portanto, a comissão está tramitando dentro dos quesitos legais. Ela tem o respaldo legal, o amplo amparo legal para exercer o seu papel. O senhor entrou com recurso, como é que está hoje essa situação? Eu entrei com uma medida cautelar para suspender as fases do processo da comissão processante, tendo em vista que eu não posso ser julgado por pessoas que me fiscalizaram. Veja bem, existe uma ação direta de inconstitucionalidade, se não me falha melhor, em 1590 ou 1570, que diz que o juiz que investiga não pode julgar, porque isso fere o amplo poder de defesa, do contraditório, a imparcialidade do juiz. Então, aquelas pessoas que já fizeram vamos dizer assim, um entendimento, já tiveram um entendimento anterior, como é que eles vão julgar aquilo que eles já se manifestaram pela condenação? Então isso é um absurdo, isso fere o princípio. Nós estamos retornando ao status daquele período de chumbo de 1977, da qual eu fiz parte, daquela situação. Então eu não posso negar isso. Eles não podem, eu não posso negar de dizer, e eles não podem negar em participar dessa efetividade, como se dono do poder fosse. Entendeu? Agora, o presidente da comissão, o vereador Edson Flávio, ele disse que o prefeito afastado, Dermeval Neto, está afastado e está sendo investigado por atos de improbidade. A comissão processante ela tem poderes, sim, de processar e até mesmo trazer para plenário medidas de cassação ou não do prefeito por improbidade administrativa. É uma prerrogativa da Câmara Municipal. Que ato de improbidade administrativa seria esse e o que o senhor tem a dizer a esse respeito? São vários atos que eles consideram como improbidade administrativa que não estão relacionados na lei.
É bom que o povo entenda, nós estávamos numa situação de anormalidade, ou seja, de calamidade pública. Então, está previsto na lei que é dispensada a licitação, está previsto na lei que as escolhas das empresas que vão trabalhar no atendimento ao particular e ao público, e aos bens públicos e aos bens particulares, podem ser escolhidas pelo prefeito, ou por quem de direito, discricionariamente. Está baseado, inclusive, na jurisprudência do TCU, na jurisprudência do STJ. Então, não existe ato de improbidade administrativa. O que se fixa mais ainda é com relação à Cheinara. Eles estão imaginando que o servidor público da prefeitura apareceu na hora que o representante legal da Cheinara estava tirando um cheque no banco, que aquilo ali seria uma prova de, vamos dizer, corrupção, de deslealdade com a administração pública, ou seria ofensivo aos princípios da administração pública, que seria a probidade. Não é o caso. Você quer ver um negócio? No Jornal Extra, o procurador federal diz o seguinte: não tenho elementos para afirmar que o secretário ou o prefeito receberam dinheiro, sabendo apenas que os dois empresários fizeram 2 saques. Isto não cabe em sede de administração, de improbidade administrativa, que isso aqui é uma verdadeira responsabilização objetiva, o que é vedado pela lei. A responsabilização deve ser subjetiva. Por quê? Porque o princípio porque ela tem um aspecto penal. Então, o princípio da improbidade administrativa, do ato de improbidade administrativa, é individualizado. Ele tem que participar com omissão ou com ação. Então, não existe ato de improbidade administrativa nenhuma, e nós vamos provar isso em juízo. Agora, até para que a população entenda, doutor Hamilton, essa questão da Cheinara, esse processo, esse contrato da Cheinara com o município, é um dos contratos, um dos processos que consta em toda essa acusação, ou há também algum outro contrato que gerou também esse questionamento e esse pedido de afastamento? É tudo baseado nesse contrato da Cheinara ou há outros processos também? Esse foi o ponto de partida. Aí eles indicaram aqui uma escolha, vamos dizer assim, inadequada das empresas que trabalharam. Eles estão falando que não houve medição correta. A medição está correta, porque se trata de um ato administrativo e a presunção de validade dele é do próprio poder executivo, e quem tem que provar que não houve esse ato administrativo ou esse ato foi inconsistente é o próprio Ministério Público. Então, todos eles são baseados nesse sentido. Apenas a Cheinara é que tem esse problema, que entrou um funcionário lá no Banco do Brasil. E já pensou se o procurador entra no Banco do Brasil naquele momento? Eu estaria também envolvido nessa questão. Então, você vê que não existe, não pode, é vedado a responsabilização objetiva. A responsabilização objetiva não cabe mais no sistema de improbidade administrativa. Não, ela não cabe mais. E o STJ já afastou essa situação. Então, nós estamos tranquilos com relação a isso. Então, o senhor afirma que até o momento já foi provado alguma coisa efetivamente em relação ao governo do ex-prefeito Demerval? Não foi provado nada, apenas alegações, dilações, conjecturas, entendeu? Sonhos, entendeu? O Ministério Público coloca lá, e se depois não provar, não dá nada. Dá sim, dá sim. Dá muita coisa, entendeu? Que a gente não vai agora abrir, mas tem que provar. Se não provar, tem a temerariedade da própria ação, que está na lei, no artigo 19, se não me falha a memória. Se ele não provar, a ação é temerária, entendeu? Ele vai ter que responder. Porque isso ofende não só o caráter da pessoa, né? Ofende a moral da pessoa, como também já espalhou por todo o estado do Rio de Janeiro que o prefeito é corrupto, que o prefeito não aplicou os 10 milhões. Eles não sabem que nem os 10 milhões foram pagos. Foram só 7 milhões e pouco. O resto foi devolvido, vão ser devolvidos.
Então estão esperando a aprovação da conta para devolver os 7 milhões, o restante do dinheiro dos 10 milhões. Então nem isso ele sabe. O negócio é a voracidade de querer, entendeu? Punir sem provas. Punir sem provas. Você quer ver um negócio? A Cheinara, ela fez um preço aqui, está aqui na tabela de preço, aqui na tabela de todos os serviços que ela fez de desentupimento. Enquanto ela cobrava 120, o Estado pagava a Delta 150. Está aqui. Até dentro dessa entrevista que o senhor citou do Jornal Extra, eles questionam justamente o valor que foi cobrado para esse serviço de desentupimento de bueiros. O senhor afirma que houve superfaturamento nesse caso. O que o senhor tem a dizer a respeito desse contrato da Cheinara em relação a esses desentupimentos? Absolutamente não houve isso. O que eles pegam é sobre um preço há 3 anos passados que realizaram, mas estavam num estado normal da administração. Nós não estávamos com lama até o teto. Nós não estávamos com doenças, né? Doenças com crianças, vamos dizer, adultos, idosos. Nós não estávamos com essa perspectiva. Nós estávamos, sim. Naquela oportunidade, há 3 anos passados, nós estávamos com um estado normal e fez uma limpeza. É claro que o preço é menos. Hoje não, com a lama até em cima, e como está aqui, ó, retratado aqui no relatório da própria empresa, ela trabalhou por R$120 no aluguel do caminhão, enquanto a Delta pagou 150. Foi o Estado que pagou a Delta 150. E eles não reclamaram com a Delta e nem com o governo do Estado que aquele preço estaria acima do normal. Agora, há questionamentos também, inclusive dentro dessa mesma reportagem, não só em relação ao valor, mas também ao tempo de realização de alguns serviços, por exemplo, no Hospital Municipal Raul Sertã, serviços também de desentupimento no bairro de Olaria. O senhor tem alguma coisa a dizer a esse respeito sobre o tempo para a realização dos serviços? Olha, no bairro de Olaria foi requerido pelo filho de um dos vereadores, Reinaldo Rodrigues, uma pessoa séria, não tenho nada contra eles. E lá passou o vereador Edson Flávio, que é presidente da CP, e lá confirmou que o serviço estava sendo realizado. Mas vejam bem, o Rafael, que é o secretário lá de Olaria, ele diz bem claro que ia ser uma demora em razão de um poço, a passagem da lama, do detrito, da água, demorado, porque além de ser mal arquitetado, ela tem uma série de obstáculos, né? De obstáculos em que a dificuldade na prestação do serviço demora sim. E outra coisa, vejam bem, nós fizemos às vezes alguns serviços por 2 a 3 vezes, porque chovia, voltava tudo de novo. A gente ia lá, limpava, voltava de novo, e assim sucessivamente. E eu tenho toda a prova aqui, toda a prova, inclusive com o aparecimento do presidente da CPI, da CP, Edson Flávio, que lá compareceu e conversou com todos os empregados que estavam lá da Cheinara, que estavam fazendo a desobstrução, os entupimentos, os serviços normais. E isso ele viu, isso ele verificou. Mas isso ele nunca vai dizer que realizou isso. Por exemplo, o vereador Pierre, que é o relator da comissão, ele diz que não entende como é que foi um bueiro e uma caixa de passagem, uma caixa de esgoto, aquelas caixas que tem lá no cemitério, no hospital, como é que foi aquele preço. Mas não foi a caixa, foi a hora do caminhão, e foi da rede todinha, toda a rede. Então não só foi aquela caixa, não. Mas eles vão para a televisão e dizem o seguinte: uma caixa custa R$100, ele cobrou 200, um exemplo. Mas não foi a caixa, foi a rede toda, foi toda a lama. E outra coisa, aquela lama que era mais fina,
né? Teve que ser jogado tudo de novo para o bueiro, porque não dava para retirar e colocar no caminhão, para depois do caminhão vacal tirar aquela lama todinha. E isso demonstra que os serviços foram feitos, bem feitos, pago menor preço da cidade, menor que o Estado pagou, e nem por isso o governador está respondendo à improbidade administrativa e nem por isso a Delta está respondendo por improbidade administrativa. Para finalizar então, doutor Hamilton, em relação à atual situação do prefeito afastado Demerval Neto, hoje quais são os impedimentos que ele tem na justiça, seja federal, estadual, municipal, o que impede o ex-prefeito Demerval Neto de retornar ao cargo? Quais são ainda os questionamentos existentes e em que pé que está cada situação dessa? Há um absurdo que nós já estamos preparando um recurso, que seria a impossibilidade dele retornar. Isso seria uma cassação, que nós chamamos aqui, uma cassação branca. Isso não existe, né? Mas o que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo, é nos poderes judiciários superiores para a verificação desta matéria. E isso está entregue à advocacia especializada no Rio, entendeu? E essa nós já vamos ter uma resposta por esses dias aí. Mas não tem nada que impeça, pelo artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa, que ele, Demerval, tenha que ficar fora para responder essa situação, porque nós estamos no estado ainda de admissibilidade da ação, nós não estamos nem na defesa, nós estamos na admissibilidade, que nós chamamos aqui do juízo de delibação, que é o juízo preliminar, se você aceita ou não a ação. Essa ainda não tem prova nenhuma, ninguém fez mais prova do que a gente. Na entrevista mais recente do Procurador da República, o Dr. Gessé Ambrósio, ele especificou a respeito desses afastamentos e ele mesmo disse que, no caso, em relação ao afastamento federal, o prazo de 180 dias já tinha vencido, então que esse afastamento já tinha sido suspenso, mas que havia impedimentos a nível estadual e também esse da Câmara Municipal. Em relação, então, ao estadual e ao municipal, o que o senhor tem a dizer a esse respeito? A Câmara Municipal, com relação ao estadual, já está praticamente resolvido, porque se aplica aí o que o STJ decidiu, 180 dias. No que tange à Câmara Municipal, nós também entramos com uma medida cautelar, é que eles não fundamentaram a decisão. Eu não sei, porque não é assim simplesmente, você está afastado por 90 dias. Por quê? A Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, diz bem claro, você tem que fundamentar a decisão. E eles, como juízes de fatos, eles são juízes de fato neste processo. Nas infrações político-administrativas, se houver, eles não apontam com a infração político-administrativa. Mas se houver infração político-administrativa, eles têm que, para afastar o prefeito, eles têm que fundamentar, ou seja, ele tem que dizer por que está afastando o prefeito. Não pode simplesmente afastar o prefeito. E isso eu acredito que o tribunal, de certo, vai logo modificar essa situação, porque ninguém pode ser contra a nossa Constituição Federal. Então o senhor afirma que há a possibilidade do prefeito afastado Demerval Neto retornar à prefeitura? Eu acredito que sim, se houver justiça, não tem jeito. Ele foi eleito para tal cargo, ele foi eleito para vice. E se o vice, quem substitui o prefeito? É o vice. E o vice é eleito junto com o prefeito. Então essa bobagem de dizer que ele não foi eleito para isto. Ele foi eleito para vice, que é o substituto natural do prefeito. E se ele foi eleito na mesma chapa do vice, do prefeito, ele está eleito, ele tem competência, tem legitimidade para representá-lo na falta do prefeito. Então, essa bobagem que dizem aí, que estou vendo aí um monte de bobagem nas jornais, em decisões judiciais e tal, isso não é verdade, não é crível, não é equivocado, quem deu foi equivocado, entendeu? Não tem, isso vai ser sanado, se Deus quiser.